E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade nos vídeos de historiografia, vamos fazer uma breve apresentação hoje sobre aquilo que os historiadores chamam de pós-modernidade e a crise na história. Um fenômeno que teve início mais ou menos ali na década de 60 do século passado e que para alguns historiadores se estende até os dias de hoje. A primeira coisa é a gente entender o que é pós-modernidade. É uma expressão que no século XX foi utilizada com as mais diversas intenções, com as mais diversas semânticas, muitas vezes atreladas à filosofia da arte. Aqui a gente vai pegar uma expressão, um sentido parecido com aquele que o Jean-François Lyotard colocou na Condição Pós-Moderna, um livro de 1979, e que é uma referência nesse assunto. Aqui a gente vai tomar pós-modernidade como um fenômeno de questionamento do paradigma científico cartesiano iluminista, um conjunto de noções que estão presentes nos discursos epistemológicos, nos discursos científicos desde mais ou menos o século XVII e século XVIII. Essas noções incluem razão, verdade, progresso, racionalidade, objetividade e é aquilo que a gente chama, a grosso modo, de modernidade. A pós-modernidade vem justamente para questionar essa modernidade, essas noções. Mas antes de apresentar rapidamente os debates que tomaram conta da década de 60 em diante, vamos fazer um panorama rápido do século XX, da primeira metade do século XX, para entender como que a gente chegou até esse fenômeno da pós-modernidade. Focando na parte da história, vamos entender que no final do século XIX, a gente já tem alguns questionamentos por parte do Nietzsche quanto ao estatuto objetivo da história. Ele começou a questionar, a partir da noção do inconsciente, a eficiência, a eficácia da história para se compreender objetivamente os fenômenos sociais. Posteriormente, já no começo do século XX, a gente vai ter o surgimento da filosofia da linguagem. A gente vai ter nomes como Wittgenstein, como John Austin, que vai colocar a linguagem e a linguística como fator central na compreensão da comunicação. E esse aspecto vai ser apropriado por alguns filósofos para que a gente consiga compreender os fenômenos sociais, ou seja, para a gente compreender a sociedade, a gente tem que ter como noção central a linguagem. Esses filósofos a gente vai dar o nome de estruturalistas, e existem diversos tipos de estruturalismos. Alguns estruturalismos mais culturalistas, como é o caso do Lévi-Strauss, algum estruturalismo mais marxista, como é o caso do Althusser. Esses filósofos vão estabelecer estruturas macro, organizadas, e que têm como cerne principal a linguagem para que a gente compreenda os fenômenos sociais. E esses fenômenos só vão poder ser compreensíveis, só vão poder ser inteligíveis quando levados em conta uma estrutura maior. Isso é importante para a gente perceber que o problema epistemológico da história não se resolve com os análises, com a escola dos análises. Inclusive, a gente vai ter um debate interessante entre o Lévi-Strauss e o Fernand Braudel, que é aquilo que a gente chamaria de um historiador da segunda geração dos análises, acerca das temporalidades e das estruturas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Posteriormente aos estruturalistas, a gente vai ter uma radicalização dessa tese da centralidade da linguagem nas análises sociais, que é a partir de um conjunto de autores que a gente vai chamar de pós-estruturalistas. É legal deixar claro que muitos filósofos que a gente considera pós-estruturalistas não adotam esse rótulo, mas a nível didático eu vou falar aqui deles como se eles fossem. Os principais são o Jacques Derrida, que vai radicalizar essa ideia de que a gente só vai conhecer os fenômenos sociais pela linguagem. O próprio François Lyotard, que eu já falei no início do vídeo, que ele vai escrever um livro da Condição Pós-Moderna, falar sobre o próprio conceito, vai criticar as metanarrativas, ou seja, aquelas grandes narrativas como o marxismo, o positivismo, a própria história social que alguns historiadores dos análises praticavam, e o principal, que é o Michel Foucault. E diferente dos estruturalistas, essa estrutura macro por trás dos discursos, ela não vai ser tão organizada para eles. Não é à toa que a gente vai ter que começar a ver alguns questionamentos entre os discursos e a própria realidade. Até que ponto isso está distanciado? Na expressão do livro do Foucault, uma distância entre as palavras e as coisas. Ainda falando do Foucault, a gente vai começar a ver um vínculo entre os regimes de verdade, principalmente dos textos científicos, e o poder. E como esse poder fornece a legitimidade e a autoridade a um discurso. E como todas essas contribuições da linguística e a filosofia, que a gente vai chamar de virada linguística, como isso tudo vai contribuir para a epistemologia da história.
Bom, nos anos 60 a gente vai ver diversos debates surgindo, refletindo sobre o caráter científico, sobre o caráter objetivo da disciplina da história. E 4 historiadores vão ganhar destaque: Paul Veyne, Hayden White, Michel Certeau e Henri Marrou. O Paul Veyne e o Hayden White, por exemplo, eles vão dar um foco grande na história como uma narrativa. O Paul Veyne vai dizer, por exemplo, que a história não é uma ciência. Ela seria dotada de núcleos de cientificidade, mas não seria uma ciência, porque ela não é capaz de explicar a realidade, assim como as demais ciências mais duras seriam capazes. Ele vai dizer que os atores históricos são personagens dentro de uma narrativa maior que é criada pelo historiador. E por isso, a história, na verdade, seria uma espécie de romance real, que, diferente dos romances ficcionais, elas seriam ancoradas em fontes e em rigor metodológico. Já o Hayden White, na obra Meta-História, vai estabelecer 2 parâmetros da história. Um parâmetro que é o parâmetro empírico da história, de análise das fontes, de crítica dessas fontes, de coleta dos dados. E um outro parâmetro que é o parâmetro estilístico, o parâmetro narrativo, de como o historiador vai passar aquilo para a sua obra. Não vamos esquecer das contribuições da linguística, as contribuições da importância da linguagem para representar a realidade. E por isso, o Hayden White ele vai dar um foco nesse aspecto fictício, nesse aspecto da história como uma ficção, justamente por conta dessa narrativa, desse parâmetro literário do historiador. Além disso, um outro aspecto importante que esses autores focam é na questão da subjetividade no ofício do historiador. Isso é uma coisa que vem desde o século XIX, a gente tem já o Ranke falando sobre isso. No século XX a gente tem o conceito de imaginação histórica do Collingwood, focando também na parcialidade do historiador. Isso vai chegar na obra do Paul Veyne e do Henri Marrou, focando em como a obra final e os critérios de pesquisa são dependentes dos valores da subjetividade do historiador. Isso ajuda a questionar aquela ideia, aquela associação da ciência como algo neutro, como algo extremamente objetivo. E no caso da história, ela não pode ser comparada com essas outras ciências justamente pelo critério de seleção, pelo critério de recorte, pelo critério de crítica dessas fontes que parte totalmente e diretamente do historiador. Portanto, essa temporalidade pós-moderna ela vai se representar como uma crise daquele horizonte de expectativas que o Koselleck já falava. Ou seja, uma relação entre a sociedade e o tempo baseada numa noção otimista do futuro, uma relação de progresso. E todas essas noções vão ser questionadas e substituídas por um ceticismo extremado. Todo esse ceticismo vai ser expressado nessas dúvidas quanto à cientificidade da história, quanto à objetividade e à racionalidade do trabalho do historiador, quanto à existência do real, à existência de uma verdade histórica, enquanto alguns historiadores mais marxistas vão continuar acreditando que a gente sim pode conhecer o concreto, pode conhecer o real. Outros historiadores, como o próprio Michel Certeau, muito por conta da sua própria influência lacaniana, vão acreditar que não, a gente não pode conhecer o real. Outros vão falar que a gente não pode conhecer o real porque uma coisa é a gente conhecer o passado, outra coisa é a gente ter acesso a esse passado a partir de relatos de terceiros, ou seja, sempre vai haver intermediários nesse processo. E toda essa crise da história vai levar algumas respostas diretas, outras respostas indiretas. Por exemplo, a própria história dos conceitos, a história intelectual da escola de Cambridge, a microhistória, a nova história cultural. Todas essas vertentes vão ser tentativas de responder essas problemáticas da segunda metade do século XX. Pessoal, esse foi um vídeo de introdução e apresentação ao tema da pós-modernidade na historiografia. Como é um tema tão complexo e repleto de debates, os argumentos aqui apresentados foram simplificados para caber num vídeo de introdução. Mas eu vou deixar aqui na descrição a bibliografia que eu utilizei para fazer o vídeo e posteriormente eu posso me debruçar sobre algum debate em específico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Até mais!